A palavra de Deus nos mostra acerca do sofrimento do apóstolo Paulo, que diz que para que Paulo não se exaltasse diante das revelações que Deus havia dado, em contrapartida Deus enviou um espinho na carne, um mensageiro para esbofetear a Paulo. Você sabe quantas das vezes Paulo orou para que aquela situação mudasse, para que aqueles espinhos da sua carne saísse? Paulo orou 3 vezes, irmãos, dizendo para Deus arrancar aquele espinho da carne. Mas qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda isso, irmãos. Mas esses 3 estão equivocados, dizendo: Jó, você está em pecado, por isso que está acontecendo toda essa situação com você. Mas o texto sagrado nos diz que em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma, meu irmão. Isso é uma lição para as nossas vidas. Uma lição para as nossas vidas. E eu encerro com 2 coisas que nós precisamos entender e aprender aqui nesta noite. Primeira coisa que você precisa entender, aprender, aceitar na sua vida, que muitas das lutas que nós passamos é porque Deus deseja o nosso crescimento espiritual. Paulo diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia diz todas as coisas, não está falando apenas das coisas boas, mas simplesmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender nessa noite, Mateus, é que o tempo da provação passará, meu irmão, e a vitória virá da parte de Deus na nossa vida. Quantos aqui creem? Você crê, meu irmão, na vitória? Então aplauda bem forte Jesus nessa noite. Então a segunda coisa que você precisa entender é que o tempo da provação tem um fim, meu irmão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Você precisa se apegar a isso, meu irmão, e veja que é basicamente o que vai acontecer com Jó. E eu encerro com essa leitura do capítulo 42, em que Jó, ele revela no capítulo 42, Jó respondendo a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que tudo podes, você serve um Deus que pode todas as coisas, e que nenhum dos planos dele podem ser frustrados na sua vida, meu irmão. Jó chega à definição dizendo: com os meus ouvidos eu tinha ouvido falar acerca de ti, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Portanto me abomino no pó e na cinza. Foi necessário Jó ser submetido a toda aquela tribulação, para ele de fato saber quem Deus era na vida dele. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas agora é diferente. Ele diz: não, os meus olhos agora te veem, Senhor. Versículo 10 e 12 diz que Deus fez com que a noite passasse, Deus fez com que a tempestade passasse,
e surgiste o sol pela manhã. Diz que Deus mudou a sorte de Jó, meu irmão, dando a Jó o dobro de tudo quanto possuía antes, meu irmão, minha irmã. Se coloca de pé no seu lugar. Esta é uma palavra para você que aqui está nesta noite. Que fazer então, pastor? Blasfemar, murmurar, entregar os pontos? Não. Você precisa buscar de Deus nessa noite o que eu iniciei essa mensagem dizendo: que se há algo que nós precisamos buscar, é uma fé incondicional. Pois somente quem tem uma fé incondicional, irmãos, viverá em toda e em qualquer circunstância da vida. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu encerro com um conselho de Romanos 12:12, que diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai em oração, meu irmão. Fecha seus olhos agora. Nós vamos, nesta noite, buscar a Deus em oração. O que fazer se não pedir que o Senhor nos conceda esta fé incondicional? Uma fé que te leva a confiar em Deus independente das circunstâncias. Tá bom? Você está confiando. Tá ruim? Você continua dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como que você se achegou aqui neste lugar. Eu não sei se você entrou aqui vivendo lutas, tribulação, adversidades ou até perdas. Saiba que Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele permanece no controle de todas as coisas. O que fazer é se render a Deus em oração nesta noite. Se a sua fé é fraca, se a sua fé é inconstante, você precisa buscar a Deus em oração, a fim de que o Espírito Santo renove, fortaleça a sua vida aqui nesta noite, aqui neste lugar. Em nome de Jesus, meu irmão. Você que está em casa, você também pode orar conosco. Você pode buscar a presença de Deus. Você pode se encurvar, se prostrar diante do Senhor nesta noite. Sede firmes, constantes e inabaláveis. Firmes, constantes, inabaláveis. Eu quero convidar você agora a dobrar os seus joelhos. E você terá um tempo para você buscar essa força que você precisa em Deus. Então dobra seus joelhos, todos.